E galera, vamos bater um papo sério aqui, porque os comentários que eu tenho recebido nos meus vídeos e nas redes sociais levam à mesma discussão. O GTA 6 sofreu um downgrade? Olha, desde a semana do dia 25 de junho, quando a Rockstar Games revelou a capa oficial do game, iniciou as pré-vendas, liberando mais de 62 imagens novas do jogo, esse tem se tornado o assunto do momento. E olha, essa preocupação é até plausível, muito em vista do que tem rolado na indústria dos games, onde estúdios AAA prometem mundos e fundos, só que na hora de entregar o jogo, a realidade não é bem essa. Isso é real, já aconteceu bastante, mas eu vou ser bem sincero sobre essa situação. Uma coisa que eu percebi que mudou totalmente a minha perspectiva sobre esse assunto é o que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Então eu te prometo que se você ficar até o final, você vai encarar todas essas 62 imagens do GTA 6 de uma forma completamente diferente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, antes de você entender essa história, eu quero te contar uma história rapidinho. Vamos voltar lá pra 2022. O GTA 6 nem tinha sido anunciado, nem a data oficial a gente fazia a mínima ideia. E mesmo assim o game já tinha passado por todas as fases emocionais possíveis na cabeça da comunidade. E vocês lembram que naquela altura rolou um vazamento gigantesco, com 90 vídeos de gameplay do GTA 6 ainda em estágios iniciais de desenvolvimento. E olha, eu lembro que naquela época, boa parte da reação da internet foi a seguinte: decepção total. As pessoas afirmavam que aquilo era tipo um GTA V um pouquinho melhorado, ou até mesmo um GTA V com filtro. Sim, eu sei que é bem cruel lembrar disso hoje, mas dá até pra entender o contexto da época. Aquele material era apenas uma versão pré-alfa, talvez uma alfa, uma beta interna. Ou seja, o jogo mal tinha saído do papel e faltava praticamente tudo. Iluminação final, texturas, a física também não estava tão bem estabelecida. Só que as pessoas estavam bem emocionadas, porque era um grande vazamento naquela altura, meio que reafirmando que o GTA 6 existia. Só que depois de alguns meses, a comunidade começou a analisar aquelas imagens com mais atenção e perceberam que mesmo o jogo ainda estando em um estágio meio cru, ele possuía um salto de tecnologia real dentro do game. Só que com aquele julgamento rápido, as pessoas não conseguiram assimilar tudo aquilo em tempo real. Mas olha, guarda bem esse padrão porque ele vai se repetir. Então vamos pular para 2023, anúncio oficial do GTA 6 e a Rockstar Games revela finalmente o primeiro trailer oficial do game. A internet parou, né? E aí a reação foi completamente oposta dos vazamentos. O público ficou de queixo caído, tanto que tinha gente jurando que aquilo não era nem gameplay, e sim um CGI disfarçado, o que a gente sabe que não é o estilo da Rockstar. Eles são um dos poucos estúdios AAA que de fato colocam imagens in-game nos seus trailers, tanto que depois, quando analisaram com atenção, viram ali pequenas imperfeições que reafirmavam que aquilo de fato era um gameplay rodando na real engine do jogo, e deixando evidente que a Rockstar Games estava dando um salto gigantesco na indústria dos games. Agora, vocês conseguiram reparar um padrão aqui? Em 2022, decepção total. Em 2023, o maior game de todos os tempos. Isso só mostra como um vazamento dessa magnitude tinha um alto potencial de destruir a reputação do GTA 6 muito antes do game ser nem anunciado. E olha, voltando agora para 2026, as possibilidades de um novo vazamento ainda parecem catastróficas para o GTA 6, podendo de fato estragar toda a experiência dos jogadores. E olha, trazendo isso para nossa vida pessoal, se vazar um grande jogo de uma empresa bilionária já seria um absurdo, imagina os seus arquivos vazarem por aí. E olha, com a chegada do GTA 6, diversos golpistas podem utilizar o jogo para tentar chegar até os seus arquivos. É por isso que eu já aviso vocês, não é de hoje, né, rapaziada? E indico a Kaspersky, que é parceira do canal e um dos maiores serviços de cibersegurança do mundo. E nesse momento eles estão com uma super oferta que você não vai ser maluco de deixar passar. Todos os planos do site estão com 60% de desconto. E pros inscritos aqui do canal, escaneando o QR Code que tá na tela ou utilizando o meu cupom, você vai garantir mais 30% de desconto. É isso mesmo, até 90% de desconto com o cupom do canal. Mas não para por aí não, tá? Você ainda vai garantir um sistema de VPN ilimitada, RuCalls para banir aquelas ligações indesejadas, um chip virtual e sim com 1 GB para você utilizar, além do sistema SafeKids para proteger a navegação dos seus baixinhos. Ou seja, é proteção completa para toda a
família, que você pode utilizar no PC, no Mac, Android, iOS, em até 5 dispositivos ao mesmo tempo. E o pagamento é anual, você só vai se preocupar daqui a um ano. Tá esperando o quê? Escaneia o QR Code que tá aparecendo na tela e utiliza o cupom do canal para garantir os 30% de desconto adicionais, além de todos esses bônus. Fica tranquilo, meu amigo, porque nesse momento ou em qualquer outro, a Kaspersky tá aqui para proteger você. E bom, agora vamos pra maio de 2025, lançamento do trailer 2. Esse foi o ápice do hype da comunidade. Primeiro que o trailer 2 deixou todo mundo de queixo caído, tá? Não foi só eu. Porque aquilo ali não parecia nem mais um jogo, parecia uma animação. Algo que tava a um nível de qualidade em que a indústria dos games nunca tinha visto antes. Inclusive rolaram algumas declarações indicando que o GTA 6 estaria 20 anos à frente da indústria, que a indústria dos games demoraria 20 anos pra atingir aquele nível de qualidade. E olha, falando da Rockstar, isso não é um exagero. Isso porque se a gente analisar o Red Dead Redemption 2, um dos seus últimos lançamentos, o jogo que saiu lá em 2018, 8 anos atrás, numa geração de consoles anterior, ainda a indústria demorou pra chegar algo próximo a isso, né? Quase uma década. Ou seja, quando a gente fala que a Rockstar Games está à frente, não é um exagero. Não é nenhum tipo de fanatismo, de fanboyismo. É, de fato, o resultado que eles vêm apresentando nesses últimos anos. Então, eu pergunto pra vocês, que outro estúdio que historicamente entrega isso? Até nos trailers dos jogos, a gente vê que geralmente a qualidade final do jogo é superior. No próprio Red Dead Redemption 2 isso aconteceu. É bizarro de imaginar qualquer outro estúdio tendo a mesma postura, entregando o mesmo resultado. Então aqui fica a pergunta, tendo em vista esse histórico da Rockstar, faria sentido eles entregarem um jogo pior do que aquilo que a gente viu no trailer 2? Então vamos voltar pro presente. Junho de 2026, a Rockstar Games lança a capa oficial do jogo, anuncia a pré-venda pro dia 25 e chegando no dia 25, a gente tem, além da liberação da pré-venda, mais de 62 novas imagens do game. E do nada, a mesma comunidade que enxergava o jogo como 20 anos à frente, agora tá dizendo: e acho que o jogo teve downgrade. Vocês viram como esse padrão, ele sempre muda? É um padrão meio bipolar, né? Só que no final das contas, não é que o game mudou, a nossa percepção de tudo isso mudou. Só que é claro, essa é apenas uma explicação bem superficial, tá? Agora eu vou trazer pra vocês o meu ponto de toda essa polêmica. Porque no final das contas, eu acho que existe uma explicação bem simples pra isso. Olha, toda vez que a Rockstar solta um material promocional, seja novas imagens, trailers, eles não estão simplesmente printando o jogo e liberando pra galera. Existe uma direção de arte profissional por trás de tudo aquilo. Porque pensa só comigo, quando a Rockstar lança ali um panorama de Vice City, sempre vai ter várias aeronaves sobrevoando, helicóptero, avião, tem carro cruzando no fundo, pássaros voando, e tudo isso não é por acaso. Eles querem trazer a sensação que aquele mundo é vivo e tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, que é de fato o viés inicial da franquia GTA. Então quando eles mostram ali o Jason e a Lúcia, vocês sempre podem observar que tem um posicionamento de luz, a hora do dia estudada para causar ali uma melancolia ou qualquer tipo de efeito cinematográfico. Os protagonistas ali, eles não são só personagens, eles se tornam praticamente atores, estrelas, e eles são tratados como tal, sempre vão estar bem vestidos, em poses descoladas, com bom posicionamento, boa iluminação, e é óbvio que aí tem um detalhe técnico que pouquíssima gente comenta. Nas cenas lá da cutscene, a Rockstar simula lentes anamórficas, que pra quem não tá ligado, é uma lente muito utilizada no cinema. E a sua característica é ter um formato levemente ovalado, o que faz com que a iluminação atinja a lente de forma diferente, causando inclusive os famosos lens flare, que é quando tem aquele traço de iluminação bem cinematográfico na cena. E essa não é a única característica de destaque da lente anamórfica. Ela também causa aquele desfoque de fundo, aquela leve densidade da imagem, como se fosse um filme de verdade. E é óbvio que no GTA não vai ter uma lente anamórfica de verdade, né? Um jogo. Porém, a Rockstar sempre recria esse efeito através do software. Algo de propósito, para trazer realmente essa característica de que isso aqui é absolute cinema. Aliás, eu e meu parceiro Wise Wolf fizemos um vídeo incrível de mais de 30 minutos, trazendo todas as referências cinematográficas que a Rockstar Games escondeu no GTA 6. Se ainda não viu esse vídeo,
Sério, é um dos melhores vídeos do canal. Clica no cardzinho aqui em cima, o linkão também tá na descrição. Mas voltando aqui pro assunto, não é só no GTA 6 que a Rockstar Games utiliza essa técnica. Se vocês observarem as imagens de atualização do GTA Online, ou toda vez que sai um veículo novo, as imagens promocionais ficam visivelmente mais bonitas do que o jogo rodando de fato. Só que a gente consegue enxergar o jogo presente ali dentro, debaixo de toda essa característica artística, né? É meio aceitável. E é exatamente isso que a gente tem que usar em consideração aqui. Se a gente olha a imagem ali do GTA Online e entende que não é bem daquele jeito que a gente vê o jogo na prática, a gente também tem que entender que na imagem promocional do GTA 6 tende a causar o mesmo efeito. E a explicação técnica debaixo de tudo isso é muito mais simples do que vocês imaginam. Os protagonistas do GTA naturalmente têm uma modelagem mais sofisticada do que os NPCs do jogo. Até porque você passa mais tempo vendo eles na tela do que qualquer outro NPC. Isso aí é padrão não só no GTA, mas em qualquer outro jogo, tá? Só que nas cutscenes existe ainda uma versão ainda mais refinada dos protagonistas. E aí que tá o segredo, porque não é só dos protagonistas, é de todo o ambiente que a cena é gravada. Então, quando eles estão gravando ali na casa do Jason, existe uma versão da casa do Jason ainda mais refinada para ser utilizada nessas cutscenes. E por que eles fazem isso? Porque nessas imagens ali, nas capturas das cutscenes, são feitos enquadramentos de close que naturalmente não acontecem no gameplay. Então, para ter um plano com mais detalhe, você precisa ter mais detalhe na cena. Até porque eles estão usando aquela técnica da lente anamórfica, então vai ficar realmente algo cinematográfico. E bom, durante o jogo rodando de verdade, o mundo é aberto, tem físicas, IA, tráfego, tudo ali processando ao mesmo tempo. Então não faz sentido tecnicamente aqueles elementos mais sofisticados serem carregados a todo momento na cena. Seria um desperdício de processamento na prática. Até porque a maior parte do tempo você vê o personagem mais distante, de costas, então não faz nem sentido. E provavelmente, né, essas imagens aí que a Rockstar disponibilizou pro público foram capturadas ali no game, né, de fato rodando na engine, porém numa espécie de Rockstar editor oficial dos desenvolvedores. Então o jogo pode até estar rodando ali de fato, mas sem toda a carga real de processamento que um gameplay exige. Isso permite ainda mais refinamento visual naquele instante específico, sem representar como o jogo vai se comportar 100% do tempo. Então galera, na minha visão, nem precisa se preocupar, tá? Mesmo com todos esses detalhes que eu apontei aqui, se você observar bem, o jogo tá impressionante. Mesmo nas cenas que mostram de fato o gameplay, os personagens possuem alto níveis de detalhes. No final das contas, a Rockstar só tá utilizando a estratégia que ela sempre utilizou em todo o material publicitário dos seus jogos. E agora o que tá rolando é mais uma vez a comunidade reagindo de forma rápida demais a tudo isso, sem conseguir digerir todos esses detalhes. Então, se você analisar todas essas etapas aí que eu mostrei no vídeo, sempre essa percepção é alterada, né? Sempre há uma bipolaridade da comunidade na percepção do jogo. Mas no final das contas, a gente só tá reagindo a imagens e vídeos, o game ainda não lançou. Mas é claro, tudo isso é apenas a minha opinião, e eu também quero saber a sua. Então já deixa aqui embaixo, você acha que realmente o GTA 6 sofreu um downgrade? Será que a gente vai se decepcionar quando o jogo for lançado? Comenta aqui embaixo a tua opinião, vamos trocar uma ideia sobre isso aí, que a opinião de vocês é muito mais do que importante. E se você gosta de perceber os mínimos detalhes dos jogos, já confere a minha mega análise das 62 imagens liberadas pela Rockstar. Olha, eu garanto pra você que tem uma série de detalhes que você nem percebeu. Vai lá e confere que com certeza você vai gostar. E não perde tempo e já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do GTA 6. O trailer 3 pode chegar a qualquer momento. Você quer perder quando isso acontecer? Então já clica aí embaixo e vem conferir tudo aqui. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E ó, não perde tempo, corre lá na Kaspersky, utiliza o cupom do canal pra garantir os 30% extras de desconto, além de uma série de bônus exclusivas do canal. O link tá aqui na descrição. E não vai embora sem deixar o likeão, né? Não leva nem um segundinho, mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado, e sempre que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meu queridão. Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto, aquele abraço e falou!